Valeu. 12h23, horário de Brasília. Hoje, Opinião no Ar, entrevistando o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A pergunta agora é da Amanda Klein. Deputado, eu gostaria de voltar um pouquinho à questão da China, né? Até porque esse tweet seu que deu problema ali com o embaixador chinês tratava justamente desse assunto. O senhor acusou a China de espionagem, né? Embora, enfim, isso não tenha sido... Vários acusam, embora isso não tenha sido, enfim, amplamente comprovado. Mas, de qualquer forma, voltando à questão do 5G, que eu acho que é importante e vai ser provavelmente definida no primeiro semestre do ano que vem. Na sua visão, na sua opinião e do governo, a China deve ser autorizada a participar? Porque aí a gente tem uma questão que não é só que se trata do nosso principal parceiro comercial e um grande investidor do Brasil. A gente tem uma questão também de infraestrutura, né? Hoje a China, a Huawei, detém 1/3, quase 40% da infraestrutura de telefonia celular, de 3G e 4G. Se você tivesse que trocar tudo isso, porque tem que ser da mesma operadora para conversar com 5G, isso demandaria um investimento enorme das próprias teles. Então, as teles brasileiras publicamente já se colocaram a favor da participação da Huawei, porque senão você precisaria de um investimento gigantesco e, obviamente, subiria a tarifa, cairia no nosso bolso, no bolso do consumidor. Como resolver esse impasse? Amanda, primeiro, esses seus argumentos elas estão no senso comum, mas não estão na base técnica. O que eu quero dizer com isso? É que a estrutura do 5G ela é totalmente diferente da 3 e 4G. Então, é uma estrutura que tem que ser criada a partir do zero. Não existe essa coisa de, vou colocar o chip 5G e a rede 4G vai servir. Não, é uma estrutura totalmente diferente. As torres vão ter que ser construídas e tudo a partir do zero. Então não existe esse prejuízo que você está falando, mano. Mas eles já logam, né? Até quais teles? A Anatel ela não se posicionou ainda sobre esse assunto. Não, né? Verdade. Então, é o posicionamento que eu acredito, o melhor posicionamento técnico que teria é o da Anatel. E eu vou um pouquinho mais adiante, é que eu vou separar essa questão. Eu não vou nem falar na China. Aqueles que cumprirem os requisitos, que derem a certeza ao Brasil que nós estaremos protegidos, as nossas informações, os nossos até satélites, que fazem parte aqui da nossa defesa nacional, onde nós estivermos protegidos, independentemente de qual país que venha, a gente vai poder usar. O problema não é com a China. O negócio é que a China está tendo problemas, né? A Huawei, ela está tendo problemas em outros 20, 30 países. Né? A Austrália está com uma situação delicadíssima, onde a empresa está sendo acusada de corrupção, tentando corromper agentes do governo para colocar adiante o seu produto. Mais uma vez, a Huawei, não estou falando da China. Então, assim, isso não é uma mera tecnologia como será da próxima televisão LED, em Ultra HD. A gente está falando de segurança nacional. O Brasil, a depender do produto que ele tenha no seu país, por exemplo, exercícios conjuntos militares entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e Europa, entrada na OTAN, membro global da OTAN, isso tudo vai ser afetado. O diga-me com quem anda, que eu te direi quem és, na geopolítica internacional é complicado. Então, assim, não se trata de uma retaliação ao país A ou ao país B. A gente tem que aguardar a decisão técnica dos órgãos competentes. Agora, eu não posso, Amanda, enquanto deputado federal, tendo imunidade parlamentar, não me posicionar sobre esses assuntos. É o que o meu público me pede. Se eu não me posiciono, eles começam a falar, poxa, mas por que você não está se posicionando? Entendeu? Eu não sou ministro, eu não sou presidente da República, eu sou deputado federal. Represento 1.800.000 pessoas e ponto. O embaixador, cabe a ele, por favor, entender isso, né? E não eu me dobrar às diretrizes do embaixador. Deputado, retomando a questão da eleição, o senhor falou um pouco agora sobre partidos políticos, mas vamos olhar um pouco para a eleição que acabou de acontecer aqui no Brasil, eleições municipais, eleições totalmente atípicas, porque ocorreram dentro de um contexto de pandemia, mas tão logo as eleições terminaram, muitos jornais, muitos veículos de comunicação se apressaram para tentar impor a falácia de que a esquerda teria triunfado nessas eleições. O PSOL fez 5 cidades, o PT saiu com pouco mais de 180 4, né? prefeitos. De 2 para 4. E ganhou uma capital no segundo turno. O Belém, tá certo. Belém. Mas, enfim, o PT perdeu totalmente a musculatura que um dia já teve, isso já vem acontecendo, já em 2016 já vinha acontecendo. A figura do ex-presidente Lula virou uma espécie de criptonita, ninguém queria ele por perto, o candidato que se associou a ele enfraqueceu, mas para boa parte da imprensa, eu discordo absolutamente, o presidente Jair Bolsonaro teria saído enfraquecido, teria sido derrotado nas eleições. Queria a avaliação do senhor, repito, a minha é o contrário, sobre se existe ou não uma correlação direta entre a eleição municipal e a eleição que se avizinha de 2022. É bem diferente, né? Na eleição municipal, a preocupação do eleitor é se a árvore está podada, quem é que asfaltou a sua rua.
Enfim, medidas que nem sempre cabem ao governo federal. Numa eleição para deputado federal, senador, presidente, as pautas que aparecem são muito mais essas pautas conservadoras, né? Do armamento, defesa da família e etc. Enquanto que na eleição municipal são pautas locais, é uma eleição totalmente diferente. Agora, a sua análise foi muito perfeita, né? As pessoas acharam que a esquerda foi vencedora porque o pessoal chegou no segundo turno em São Paulo, o PCdoB chegou no segundo turno em Porto Alegre e eles conseguiram eleger, né, um prefeito numa capital que foi Belém, lá no Pará. Eu não vejo tanto dessa maneira, não. Por quê? Como bem dito, os partidos que mais cresceram foram os partidos de centro. Aí, o PT ele perdeu cerca de metade das prefeituras. Agora, o que liga o sinal amarelo é para as pessoas que acham que com isso a esquerda está derrotada. Não está derrotada. A esquerda ela prova a todo momento que ela só vai migrando. Os que antes estavam no PT, hoje estão aonde, Navarro? Estão no Rede, estão no PSOL. O próprio Boulos, né, não à toa, ele só aparece publicamente sorrindo. Uma nova versão do Lulinha Paz e Amor é o Boulos Paz e Amor, tentando se projetar para as próximas eleições. Então a esquerda ela não desiste, eles são profissionais dessa política. E o que nós, conservadores, que nós temos que aprender é como fazer, né? Como participar desse jogo, porque a nossa preocupação, o que nós mais queremos é ter uma vida sem encheção de saco. Quero trabalhar, tirar minhas férias, cuidar da minha família, sem o Estado ficar me importunando. Mas cada vez mais a gente está aprendendo que não adianta virar as costas para a política. Se nós não quisermos que o Estado nos importune, nós temos que nos organizar e eleger os nossos representantes para o Estado. E eu acredito, finalizando, que em 2022... com o fator Jair Bolsonaro entrando em campo, fato que não ocorreu na eleição desse ano, a história será outra. Vale lembrar, em 2018, Jair Bolsonaro entrou em campo e o PSL saiu de um partido desconhecido e nanico para a segunda maior bancada de deputados federais, elegendo aí governadores que sequer, né, seria imaginável chegar no segundo turno. Então, com o Jair Bolsonaro entrando em campo, eu acho que a eleição de 2022 vai ser diferente. E quem acredita que 2018 é um tsunami que passou e não se repetirá mais, eu digo para essas pessoas, 2018 é um tsunami que varreu a cidade e nada mais será igual como antes de 2018. Constantino. Pegando um gancho nesse assunto, deputado, tem uma base de apoio ao governo, mas insatisfeita com os ritmos lentos de algumas reformas, com a agenda de privatização, e isso gera um grau ali de desunião. Existe muito boicote, o presidente da Câmara presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem acusando Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro de mentirosos, né, enquanto que a gente imagina quem realmente costuma mentir como método de vida nessa história, né? Não me parece ser o caso do Paulo Guedes, por exemplo, que eu conheço melhor. Mas a pergunta que eu lhe faço é muito direta, deputado. Como evitar a maldição da Argentina, onde o Macri venceu com uma plataforma, não conseguiu entregar, em alguns pontos chegou até a traí-la, né? E o Foro de São Paulo, os comunistas voltaram ao poder e estão destruindo o país rumo à Venezuela, né? Então, como evitar essa maldição no Brasil? É uma crítica muito válida, Constantino, é que o governo poderia participar de maneira mais efetiva na guerra cultural. E, por vezes, essa deficiência passa a imagem para o público que o governo realmente está fadado a repetir ou o caso da Argentina ou o caso do que foi o regime militar. Se nós tivermos uma visão macro do regime militar, né, foi muito bem na economia. O Brasil saltou lá da 48ª economia do mundo para a 8ª ou 9ª economia do mundo. Estradas rasgaram o Brasil, Rede Bittencourt, duplicações, usina de Itaipu, usina nuclear de Angra, enfim, uma série de obras que melhoraram muito a condição do Brasil, enquanto que nas universidades e em outras áreas foi-se ignorado uma invasão dessa esquerda. E hoje a gente vê esse domínio em sindicatos, em universidades, em meios de imprensa, meios de comunicação, até mesmo na política. Então o governo, o que o governo tem feito? Primeiro, tem estrangulado aqueles que estavam acostumados a ser regados com dinheiro público. Citei aqui anteriormente a questão da redução drástica de invasões do MST. Por quê? Porque fechou a torneirinha para ONGs. Eu acredito que nós temos que nos organizar para eleger pessoas que estejam identificadas com essa visão de mundo. Mas o governo Jair Bolsonaro está muito longe de repetir o que foi o governo Macri. Porque o Macri tentou um diálogo com a esquerda.
Só que a esquerda queria era apenas ganhar tempo para acabar, para destruir com o Macri. Com o Jair Bolsonaro isso não funciona. O Jair Bolsonaro tem a visão correta de jogo. Está tentando atrair para o seu lado, né, uma base dentro do Congresso. Certamente, interlocutores tentam de uma maneira ou de outra, seja através dos deputados da bancada bolsonarista, ter maior influência na eleição da Câmara, porque sabe que isso daí é essencial para um governo dar certo. Então, o Macri, nessa tentativa de conversar com a esquerda, achando que estava em tempos de paz, conversando com um ator político que apenas pensa diferente de si, esse foi o erro dele. Porque ele deixou para depois as reformas, como, por exemplo, a da Previdência, que aqui no Brasil nós aprovamos em 2019. Então, eu não vejo o Jair Bolsonaro repetindo, né, o que foi o governo Macri na Argentina.